Olá, para quem não me conhece, eu sou a Jaisa, eu tenho 30 anos e eu sou idealizadora da JM Soluções Digitais. É uma consultoria focada em aumentar a relevância online das empresas, mas utilizando as plataformas do Google, né? Mas hoje eu queria contar um pouquinho de como o Google veio parar na minha vida, de como eu tive a ideia de idealizar essa consultoria. Bom, eu sou gaúcha e eu morava na cidade de Caxias do Sul. No ano de 2015 começou a crise. Em 2016, no início do ano, fechou a empresa onde eu trabalhava. Eu já trabalhava com vendas para pessoa jurídica, para empresas. E aí, com a situação econômica da cidade, do estado, eu pensei em ir embora. E na época eu tinha até um plano de me especializar na área da beleza. Eu já tinha feito um curso de maquiadora, pretendia expandir meus conhecimentos e trabalhar na área. O plano deu meio errado, eu fui parar no Rio de Janeiro, em Niterói, né, que é na Grande Rio. E lá, depois de um tempo, as coisas não estavam acontecendo. O pessoal tem uma cultura bem diferente, é bem diferente da realidade do Rio Grande do Sul e dos outros lugares que eu já tinha morado. E um dia eu me peguei pensando em voltar para casa, mas também, como todo mundo que volta sabe, é complicado. E aí eu ficava pensando, eu digo, não acredito que vou ter que voltar para casa. Aquele peso na consciência, tipo, não ter dado certo, de ter que, né, enfim. Um domingo eu me pego pensando nisso, nessa situação, tava no meu quarto, e de repente, por alguma razão celestial, não sei, divina, do universo, eu resolvi limpar a caixa de spam, da caixa de mensagens de um e-mail que eu só recebi spam, né? E aí, no meio de tanto e-mail, tinha um e-mail dos dias anteriores agendando uma entrevista para segunda-feira, às 9 horas da manhã. Isso era domingo de noite, 7 horas da noite. E a entrevista era segunda de manhã, no centro do Rio de Janeiro. E daí eu pensei, cara, eu nunca fui pro centro do Rio de Janeiro, nem vou. A vaga era para falava de empresa de tecnologia, não lembro exatamente se já falava do Google ou não. Eu sei que eu pensei no dia, bom, se eu for realmente voltar para casa, então que eu pelo menos conheça o centro do Rio de Janeiro. Eu tô aqui, não acredito que não vou aproveitar essa oportunidade. Pesquisei no Google como chegava no local. Peguei um ônibus que eu nunca tinha pego, fui pro centro do Rio. Cheguei na entrevista meia hora atrasada. Implorei pro pessoal do RH, que na verdade era uma agência, para me deixar participar. A moça explicou, eu expliquei a minha situação, eu disse, olha, nunca tinha vindo, nunca tinha pego o ônibus, eu moro em outra cidade, mas eu gostaria muito de participar. E ela me deixou participar. Então a gente participou de uma primeira seleção, onde a gente falava um pouquinho da experiência, depois eles convidaram algumas pessoas para continuar o processo seletivo. Tivemos um pequeno treinamento do que seria o trabalho. E quando eu tô voltando de tardezinha para casa, eles me ligam no ônibus mesmo, dizendo que eu tinha passado, que pro outro dia eu precisava de alguns documentos. Entrei em pânico, porque eu não tinha todos os documentos. Comecei a ligar para a antiga empresa onde eu trabalhava, aqui em Caxias do Sul, que na verdade a sede era em Chapecó. E por alguma razão também eu consegui que as meninas me passassem o celular da dona da empresa. Entrei em contato com ela, expliquei a situação, pedi os documentos faltantes. No outro dia tava no meu e-mail. E a vaga era só para 3 meses, era um trabalho temporário. E eu me lembro de ter pensado, pelo menos eu tenho mais 3 meses aqui. Nesse meio tempo posso ver o que eu posso fazer, né? Aconteceu que eu não fiquei 3 meses, eu acabei ficando 6 meses no projeto. Nesses 6 meses eu fui promovida a uma outra função. Eu comecei fazendo o cadastro do Google Meu Negócio, que hoje é a principal plataforma que a gente trabalha na JM. E depois eu passei para o AWX, que a gente chamava, que era o Google AdWords, que hoje é o Google Ads, né?
Então, o projeto acabou sendo transferido para São Paulo. Fui convidada a ir para São Paulo, mas a empresa não ia me transferir, eu só fui convidada a continuar o trabalho, então eu acabei continuando no Rio. Depois de uns meses que eu saí desse projeto, eu fui indicada para um outro projeto do Google, que foi o último que eu participei. E nesse projeto era um pouco diferente, não trabalhava diretamente com o Google Meu Negócio, mas a gente fazia uma auditoria para o Google Maps. Hoje, muitas das diretrizes novas do Google Meu Negócio vêm do resultado desse trabalho que a gente fazia de auditoria. E nesse trabalho, nesse segundo projeto, que era um projeto chamado Wi-Fi, eu viajei muitos estados, olha, uma boa parte do país. E visitei muitas empresas, visitei muitas cidades, muitas culturas diferentes. E começou a ser corriqueira duas situações. Eu me peguei gostando muito de falar sobre o marketing digital, principalmente sobre o Google, que era a plataforma que eu entendia bastante. Teve situações em que o dia estava muito ruim, em que eu estava muito chateada, e falar sobre o assunto me deixava muito feliz. E depois vinha uma certa frustração, porque eu comecei a perceber que eu tinha muito conhecimento da plataforma, da ferramenta, e eu ficava pensando assim, gente, tô trabalhando de graça, tô dando consultoria de graça. Então, meu primeiro pensamento foi, vou criar um curso dessa plataforma, vou ensinar as pessoas como usar, é uma plataforma incrível. E isso foi amadurecendo na minha cabeça, fui pensando. Quando eu saí da empresa, eu pensei, bom, agora é a hora de botar esse plano em prática, né? Fiz bastante curso na área para poder aprimorar. E hoje tem a JM aí, que, se Deus quiser, vai ajudar muitos empresários a ter a melhor relevância, a usar da melhor forma a ferramenta, que é uma ferramenta realmente incrível. Mas eu não queria falar sobre marketing digital, eu queria, na verdade, falar mesmo a minha história no Google e dizer que para as pessoas terem fé é uma coisa muito importante. Às vezes as coisas parecem não estar dando certo no momento, às vezes as coisas parecem não estar se encaixando, mas no final tudo se encaixa. Acreditem naquilo que fala bem alto no teu coração, porque essa ideia que eu tinha do Google Meu Negócio, do curso, era uma coisa que ficava gritando pra mim o tempo todo na minha cabeça. Era uma coisa que eu pensava, preciso fazer. E hoje tá aí, caminhando pra, né, se fortalecer no mercado. E é isso, gente. Tenham fé, acreditem, se dediquem ao que vocês acreditam, que o universo conspira ao favor.